Depois de 5 anos da tragédia na Boate Kiss, o processo que apura as mortes no incêndio ainda se arrasta no tribunal. Os 4 réus estão soltos. Até hoje, ninguém foi condenado. Mesmo assim, os familiares das vítimas têm esperança na justiça. Ele veio, entregou as coisas e falou, ó, e aí o mundo cai, né? Aí você vê que você não é nada, né? Aí você fica se perguntando, aí bate o desespero e tu se acaba. Tu perde a esposa ali naquele momento, tu não sabe para onde ir, tu fica desesperado, tu fica completamente transtornado, aí o mundo acaba. Unidos pela dor, alguns familiares das vítimas decidiram criar um grupo para lutarem em conjunto por direitos e principalmente por justiça. Foi durante a missa de 7º dia que um pai deu a ideia de criar uma associação para lutar por tudo isso, e hoje a associação tem o nome de Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. O Sérgio da Silva é o presidente atual. Isso. E você falou bem, né? Foi criada no 7º dia, né? Na missa de 7º dia, criada pelo senhor Aderbal Ferreira, que é o primeiro presidente da associação. Aí, com o tempo, eu assumi a associação. Por trás da postura firme e do olhar confiante, um pai, vítima da tragédia da Boate Kiss. Augusto da Silva tinha 20 anos, nasceu em Santa Maria, estudava Direito e Filosofia. Era filho, amigo, conselheiro. É por ele, por outras 241 pessoas, que há 5 anos Sérgio travou uma batalha contra o poder público em busca de respostas. Sai da fumaça, vem! Nós, pais, nunca pensamos em que esses envolvidos têm que pegar 100, 200 anos de cadeia. Ninguém nunca falou isso. Nós entendemos que eles têm que responder o que eles fizeram de errado, todos eles. Seja o fiscal, o bombeiro, todos que cometeram esse erro. Se ele vai pagar uma cesta básica, que pague, mas que ele siga a sequência da justiça. Abre! Marcelo Arigoni foi o delegado responsável pelas investigações. O inquérito policial responsabilizou 28 pessoas pela tragédia. Se evidenciou que a boate funcionava de forma irregular, que a boate não em nenhum momento teve todos os licenciamentos que eram necessários, que ela foi fiscalizada pela prefeitura sim, mas que essa fiscalização foi deficiente, que aquela boate não poderia estar funcionando de maneira nenhuma, que coisas assim bastante graves, como o fato de ela só ter uma porta, de ela ter as janelas fechadas, de ela ter sido submetida a diversas reformas sem uma fiscalização, quando digo sem a fiscalização efetiva, né? Até hoje, apenas 3 bombeiros foram julgados e condenados pela Justiça Militar. E apesar dos 28 apontamentos feitos pela Polícia Civil, o Ministério Público denunciou 4 pessoas. Os antigos donos da Boate Kiss, Mauro Hoffman e Elisandro Spor, conhecido como Kiko, e 2 integrantes da banda Gurizada Fandangueira, o produtor Luciano Augusto Bonilha Leão e o vocalista Marcelo de Jesus dos Santos. O Ministério Público, objetivamente, de uma forma bastante técnica, não poderia, como querem alguns, acusar todo mundo por essas mortes. Se focou em quem efetivamente produziu o resultado mágico. Depois que a Polícia Civil acabou o inquérito e citou as pessoas envolvidas, todos se romperam e cada um correu para um lado, entendeu? O Ministério Público, com a sua responsabilidade, correu para um lado, a Prefeitura correu para o outro lado e abandonou a gente. Nós ficamos no meio, jogados, abandonados. Foi uma questão política na época, porque o governador não assumiu nada, o prefeito não assumiu nada, entendeu? Bombeiro passaram a mão na cabeça da maioria dos bombeiros, só deram uma punição branda em alguns comandantes, que não foram punidos até agora, e nós ficamos aqui
procurando a tal da Justiça do Rio Grande do Sul. Kiko, Mauro, Marcelo e Luciano chegaram a ser presos, mas foram liberados e aguardam o julgamento fora das grades. Em dezembro do ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul desconsiderou que o crime cometido por eles tenha sido doloso, ou seja, intencional. Portanto, decidiu que os réus não iriam a júri popular. O Ministério Público, então, entrou com recurso para manter o tribunal do júri e agora espera o resultado. O tribunal entendeu que quem deve julgar é o juiz sentenciante, o juiz de primeiro grau, por um delito que não é delito contra a vida. Pode ser qualquer outro tipo de delito, ou até mesmo absolvição, mas não é delito contra a vida. Em nota, a defesa de Mauro Hoffman afirmou que o crime culposo não indica ausência de responsabilidade, apenas diferencia um acidente de algo intencional. Disse ainda que a boate foi fiscalizada por bombeiros, servidores municipais e pelo Ministério Público, e nenhuma irregularidade foi apontada. A defesa de Marcelo de Jesus dos Santos afirmou que o processo criminal está tomando o rumo correto e que o resultado será justo a todas as partes. O advogado de Elisandro Spor não retornou o nosso contato. Paulo é diretor jurídico da Associação das Vítimas e também perdeu o filho na boate. Ele lembra que no ano passado houve o vazamento de um áudio em que um dos promotores do caso, Joel Dutra, afirmou que havia um esquema entre a prefeitura e os proprietários da boate. A prefeitura teve irregularidade, teve falhas administrativas, teve, mas a principal falha foi dos bombeiros, porque assim, existe uma leizinha municipal que prevê que não pode ter material inflamável dentro da boate. E os bombeiros não deram bola para isso. Que é um cara antigo na noite, que é influente e tal, que ele tem conhecido lá e que fez um treino lá dentro. E isso eu tenho certeza que aconteceu. Mas como é que eu vou provar isso? Procurado, o Ministério Público disse que trata-se de uma conversa informal e que o promotor não fez acusação direta a agentes públicos municipais ou estaduais. Na época, a gestão municipal afirmou que se um promotor tem convicção de mutretas no serviço público e não faz nada a respeito, ele está favorecendo a impunidade. Houve uma sindicância. Morreram 242 jovens, 636 feridos. E não há uma sindicância para apurar a responsabilidade. Prefeito, a Prefeitura de Santa Maria teve responsabilidade no incêndio da Boate Kiss na época? Bom, tem processos judiciais que estão em andamento. Não tem nenhuma sentença condenatória transitada em julgado ainda. Então há uma discussão jurídica e, evidentemente, se a Justiça entender que a administração pública, que o governo passado, na sua gestão, houve alguma responsabilidade, a Prefeitura vai cumprir a decisão. O assessor do ex-prefeito César Schimmer, atual secretário de Estado da Segurança Pública, afirmou em nota que o Ministério Público entendeu que não houve, pela administração municipal, qualquer ação ou omissão que contribuísse para o evento trágico. Em fevereiro de 2017, outra polêmica. Dessa vez, uma procuradora do município de Santa Maria, ao contestar um pedido de indenização por danos morais, sugeriu que a embriaguez teria sido uma das causas de morte na Boate Kiss. Você dá toda a moralidade ao seu filho para ele se comportar como cidadão e como homem, e tem uma imoral daquela falar uma besteira. Aí, é isso que eu estou te falando. Então, aí eu falei, eu gostaria realmente que ele tivesse bêbado, drogado, cheirado, porque pelo menos ele não tinha sentido nada. E a luta na justiça ainda vai além. Até hoje, nenhuma família foi indenizada pela tragédia. A Justiça aqui de Santa Maria tem feito um trabalho de celeridade e tem tentado julgar da maneira mais rápida possível os processos, só que, infelizmente, isso não significa que nós tenhamos um prazo. A sucessão de entraves do poder público inflamou os ânimos dos familiares e a revolta teve um efeito reverso. Promotores de justiça entraram com processo contra pais de vítimas por calúnia e difamação. Eles foram acusados de espalhar cartazes e de publicar artigos insinuando a omissão do Ministério Público. Mas em 2017, todos foram absolvidos.
Agora, o que tem movido as famílias é a esperança de que a história de seus filhos jamais será esquecida. O imóvel onde funcionava a Boate Kiss vai ser demolido. No lugar, será construído um memorial em homenagem às vítimas. A gente quer transformar um espaço de dor num local de amor. Não vamos esquecer aquilo que aconteceu. Nunca mais queremos esquecer o que aconteceu. Mas nós queremos que nunca mais se repita. E é isso que nós vamos fazer. A questão do memorial é esse. É trazer um pouco de esperança. Um memorial que traga como não deram para os nossos filhos a oportunidade deles viverem mais, então, criar um espaço de reflexão, um espaço de valorização à vida, de apoio a adolescentes carentes. Nesta semana, as histórias da Kiss foram imortalizadas em um livro. A escritora Daniela Arbex lançou a publicação Todo Dia à Mesma Noite, que faz uma imersão na vida das pessoas que se envolveram na tragédia. Eles não são mais números, eles são pessoas. E aí eu vou falar dos sonhos de cada um, eu vou falar qual foi a última conversa que eles tiveram, as despedidas, que foram sinais, né? Muitos filhos deram sinais, né? Mãe e filha riram juntas de si mesma. Era sempre assim. Elas se sentiam felizes na companhia da outra. Para Daniela, além de eternizar os capítulos da tragédia, o livro também vai ter a função de levar essa história ao Brasil e ao mundo. Mãe, sabe o que eu descobri? Quando uma mãe diz te cuida para a filha, ela quer dizer eu te amo. Então, te cuida. Essa tragédia é uma tragédia do Brasil e a gente precisa aprender com ela. E ela tem muito a nos ensinar, né? Ela fala de tudo, ela fala de uma justiça que não funciona, ela fala de um Ministério Público que não representa os interesses do cidadão, ela fala de uma administração municipal, de poderes públicos que não conseguem cumprir a sua função efetiva de fiscalização. História que não pode ser esquecida. Por mais que a gente tenha essa força toda, nós somos conhecidos internacionalmente como a associação, como na Argentina, nos Estados Unidos, que a gente é reconhecido, mas para nós, pais, em relação à justiça, ela está bem a desejar. Infelizmente, a justiça é um dragão, ele é tão forte que você não tem como atacar ele, você tem que não atacar ele, você cobrar deles a responsabilidade, é bem complicado. O Documento Verdade fica por aqui. As reportagens que você assistiu neste programa também estão disponíveis no portal da Rede TV. Até o próximo programa.